Olá, eu sou Luiz Costa Pinto e esse é mais um boletim de análise do 247 e vou fazer análise em cima da mais recente pesquisa IPESP que foi divulgada na manhã desta sexta-feira, pesquisa IPESP feita no estado de São Paulo. Tem um ensaio, tem uma avaliação sobre o cenário nacional, mas firme-se aqui, essa avaliação sobre o cenário nacional é no estado de São Paulo também. E essa pesquisa IPESP, que a gente vai ver, traz uma novidade, começa a mostrar, começa a revelar em números a grande novidade deste momento político no estado de São Paulo. E qual é? A pulverização da direita e também o ainda não explicado fenômeno da fraqueza política do governador João Dória, apesar da boa avaliação que o eleitor paulista tem da maneira como ele lidou com a pandemia. E a pandemia é um dos assuntos centrais dessa campanha política, né? Eu vou subir aqui algumas lâminas para a gente analisar caso a caso. Vejam bem, essa é a primeira, o primeiro ensaio na pesquisa IPESP realmente válido, né, na intenção de voto para governador, porque a lista 1 trazia ainda o nome do ex-governador Geraldo Alckmin, que não será candidato a governador. Então, nesse ensaio aqui, o Fernando Haddad surge com 28% de intenções de votos, Márcio França, né, ainda sendo candidato pelo PSB, com 18%, Guilherme Boulos, do PSOL, com 11%, Tarcísio Freitas, candidato do Jair Bolsonaro, do Palácio do Planalto, do governo federal, embalado pelas verbas federais, né, que estão sendo jogadas em São Paulo, em obras, nessa estratégia de alavancar o candidato palaciano, 10%. Rodrigo Garcia, atual vice-governador, que será candidato até o momento a governador à reeleição, porque deve assumir o mandato no dia 31 de março, com a renúncia de João Dória, né, que será candidato até o momento a presidente da República pelo PSDB. No outro cenário, em que Haddad é excluído, né, e o candidato seria Márcio França, se houver uma decisão, uma federação de esquerda, incluindo o PSB, Márcio França 31, Tarcísio Freitas 15, Rodrigo Garcia 6. Mas imaginando que haja essa federação, que o Márcio França apoie, então, o Haddad, nesse ensaio, Fernando Haddad, candidato unificado das esquerdas, 33, Tarcísio Freitas, 16, Rodrigo Garcia, 7. Né? E aqui vem um cenário, né? Intenção de voto para governador com apoios. Quando você diz para o eleitor que o candidato fulano tem o apoio de, né? Então, Fernando Haddad, apoiado por Lula e Geraldo Alckmin, 38%. Tarcísio Freitas, apoiado por Jair Bolsonaro, 25%. Rodrigo Garcia, apoiado por João Dória, 10%. Probabilidade de voto para governador. Vejam bem, o Haddad, né, e o Geraldo Alckmin, porque aqui não deu para a pesquisa dissociar do primeiro cenário que ela apostou, ainda colocando o Alckmin, eles colam aqui nessa probabilidade de voto, com certeza, né, e poderia votar. São as barras azuis. Azul escuro, com certeza. Azul claro, poderia votar. Haddad tem, então, 42% de votos. Geraldo Alckmin e Márcio França têm, todos dois, cada um deles, 41% na soma, ou seja, há um empate técnico dessa união, né? Então, a força da oposição em São Paulo é muito grande, a força da oposição, não só ao governo federal, mas ao governo paulista, é muito grande.
E Guilherme Boulos surge aqui com a probabilidade de voto de 30%, o que é alto, é elevado e mais uma vez reforça, né, esse momento do eleitor paulista, que é um momento de reação, de resistência, né, a tantos anos de administrações tucanas e do mesmo grupo à frente do governo do Estado. Tarcísio Freitas, candidato do Palácio do Planalto, do Jair Bolsonaro, 21% de probabilidade de voto. Rodrigo Garcia, né, candidato do Palácio dos Bandeirantes, do João Dória, né, 14%. Weintraub, que é a extrema-direita da extrema-direita, o candidato que tenta ser o candidato do bolsonarismo, mas por enquanto é candidato dele mesmo, 10%. E Vinícius Poit, que é que tenta surfar numa onda ainda da antipolítica, do voto contra a política, né, com 4% de probabilidade de voto, né? Interessante notar aqui que os candidatos, aí é um retrato, essa barra vermelha, consolida a rejeição, né? 52%, né? Tanto Haddad quanto Alckmin, né? É muito alto, mas, né, não configura necessariamente uma inviabilidade das suas candidaturas. Mostra apenas, né, somado, olhando, né, esse eleitor que com certeza ou poderia votar em Haddad, em Márcio França, no próprio Boulos, né, essa novidade do cenário político de São Paulo. Há um voto de rejeição a essa estabilidade política, né, dos últimos 28 anos de eleições paulistas, quando o mesmo grupo está no poder. Aqui a intenção de voto para presidente espontânea: Lula 30, Bolsonaro 24, Moro 9, Ciro Gomes 6, João Dória 4, no estado que ele governa. Intenção de voto espontânea para João Dória 4%, ou, nesse outro cenário aqui, estimulada 5% no estado que ele vota, né? Na estimulada para presidente, Lula tem 34, Bolsonaro 26. Né? Os segundos turnos, como sempre, Lula vence de todos, né? E o Dória, e isso é importante ressaltar, no estado que ele governa, numa possibilidade de segundo turno Dória-Bolsonaro, o Dória empata, tem empate técnico com Bolsonaro. Influência de apoios para um candidato a governador. Lula e Alckmin, que, como a gente sabe, estarão juntos, né? Porque a aliança, a chapa Lula, candidato a presidente, Alckmin, candidato a vice, está praticamente consolidada, com o Alckmin no PSB, que parece que hoje não é o cenário mais provável que ele esteja no PV. Neste momento, tudo indica nas articulações que têm sido feitas, o Alckmin vai para o PV, né? E Lula e Alckmin são os grandes eleitores desse momento, nessa eleição, no estado de São Paulo. Tem aqui a avaliação de governo. A avaliação do governo Jair Bolsonaro, né, ótimo e bom 24%, ruim e péssimo 56%. É uma rejeição ao governo Bolsonaro muito grande. No governo João Dória é muito alto também, ruim e péssimo 36%. Né? A avaliação ótimo bom do governo João Dória é muito baixa para quem é governador de São Paulo e tem pretensões presidenciais. Agora, nessa questão aqui, esse é um dado que a gente precisa esmiuçar, e já eu tiro a pesquisa da tela para a gente fazer. Avaliação da atuação do governador João Dória para enfrentar o coronavírus. Ruim péssima, 23%. Do Bolsonaro para o coronavírus, segundo o eleitor paulista, ruim péssima, 58%. A positiva de João Dória para o coronavírus, 45%. A do ótima boa, né, positiva do Bolsonaro, 21%, segundo o eleitor paulista. Aqui, né, a pesquisa IPESP, realizada de 14 a 16 de fevereiro de 2022, com 1.000 entrevistados pelo sistema telefônico do IPESP,
o CAT-IPESP, com eleitores de 16 anos ou mais, né? E a margem de erro é estimada de 3,2 pontos percentuais, intervalo de confiança 95,5%, né? E essa pesquisa está registrada no TSE com o protocolo BR 08006/2022 e SP 03574/2022, né? Então, essa pesquisa IPESP, o que ela nos traz aqui é para refletir o tamanho da rejeição do eleitor paulista ao método João Dória de governar. O eleitor paulista reconhece os méritos do combate à pandemia, do empenho do governador João Dória no combate à pandemia, mas parece dizer, era obrigação, e rejeita o governo dele, e rejeita o candidato dele. E você, num cenário em que você terá, e veja bem, faltou nessa cartela o candidato do MBL, né? Que o Arthur Duval, que será, até onde tudo indica, será candidato, né, pelo Podemos, e vai ampliar essa pulverização do voto da direita à extrema-direita no estado de São Paulo. E isso é o dado novo, que, aliado à fortaleza, né, do ex-presidente Lula, associada à figura do ex-governador Geraldo Alckmin, isso dá a esse bloco que se contrapõe tanto ao Palácio do Planalto quanto ao Palácio dos Bandeirantes uma força muito grande na eleição paulista, segundo essa fotografia do IPESP. E nessa fotografia, a imagem, né, a candidatura Fernando Haddad, com apoio de Lula e Alckmin, é muito forte, é muito grande. O candidato Márcio França, caso tenha o apoio do PT e do Geraldo Alckmin, também tem viabilidade eleitoral, isso está mostrado aí nos números. E talvez isso explique a insistência do Márcio França em se conservar candidato, como ele diz, até o meio do ano, mas numa disputa imediata, né, numa disputa em que os dois estão um contra o outro, o Haddad está na frente do Márcio França. Se a disputa for por pesquisa, né, simplesmente por quem está na frente, e aí a partir daí definir o nome, o Haddad está na frente. Se a disputa for análise em cima das possibilidades, das probabilidades do apoio e do empenho, né, aí o Márcio França pode continuar argumentando, né, que ele pode ser o candidato dessa frente de esquerda. A questão é, o PSB soube colocar na mesa os elementos de diálogo político, né, com o PT ou não? E também essa pesquisa mostra uma força consistente de uma candidatura Guilherme Boulos, né, que pode ser preservada nesse cenário político ou, né, ser construída a partir daí uma saída política para que haja uma união de esquerda. Mas o Boulos, por esses dados dessa pesquisa IPESP, ele ainda tem um patrimônio eleitoral que explica a manutenção do projeto político do PSOL nessa discussão, nessa avaliação, né, de manutenção ou não da candidatura dele ao governo do Estado. Então, o dado efetivo, né, que a gente tem nessa pesquisa IPESP é a pulverização da direita como um elemento de enfraquecimento do grupo político que sempre esteve no poder nos últimos 24, 28 anos. Esse grupo político
foi pulverizado, talvez pela maneira de exercer o poder, né, do governador João Dória. Essa maneira de exercer o poder desuniu esse conjunto da direita, da extrema-direita, e hoje a extrema-direita, representada pelo Tarcísio Freitas, se coloca como uma possibilidade real de retirar o PSDB do segundo turno em São Paulo. Porque se existe um lugar cativo nesse segundo turno, é para um candidato de esquerda que se contrapõe tanto ao Palácio do Planalto quanto ao Palácio dos Bandeirantes. E nesse momento, essa construção de esquerda tem o nome Fernando Haddad, como diz a pesquisa, com o apoio de Lula e Geraldo Alckmin. Esse candidato, no momento, né, é o candidato que polariza a eleição e deixa atrás, na rabeira, uma obrigação da direita de conversar, porque dividida e pulverizada, ela vai levar o PSDB a uma derrota. Isso está escrito, essa previsão está escrita nessa pesquisa IPESP. E aí é um trabalho, é uma tarefa de casa, literalmente, para o governador João Dória e para o vice-governador Rodrigo Garcia. Em nenhum outro levantamento pré-eleitoral dos últimos 20 anos que eu tenha visto, surge um cenário tão preocupante para o PSDB como esse. Resultado de quê? É aí uma avaliação minha, resultado da forma como o governador João Dória exerce o poder. O João Dória não conseguiu criar confiança num grupo político que o conduziu ao poder, ainda na prefeitura de São Paulo, rompeu com todos eles, criou a figura, a imagem, né, da deslealdade no exercício da política e não consegue se beneficiar dessa avaliação de eficiência do combate à pandemia que o IPESP nos traz. É isso. Obrigado.